Na hora que eu vi, eu lembrei da minha experiência, né? De quando eu vi Jesus. E pra mim foi muito transformador, porque eu, na verdade, nem falo desse assunto com ninguém, porque eu sei o quanto é difícil de acreditar, né? Um absurdo desse. E eu, inclusive, era a primeira assim, intuitivamente, não acreditar. E aí eu já passei por várias etapas, né, dentro da minha fé em relação à espiritualidade. Ah, que massa, já volto. Voltando, então. Então eu passei por diversas etapas, né, da minha crença, e começou sendo zero crença, né? Não acreditava em Deus, isso quando eu tinha só quando eu era adolescente, assim, acho que uns 12. E meu pai, né, muitos sabem, mas muitos não sabem, meu pai, por hobby, né, se tornou cientista, né, passou a estudar física quântica, e era Einstein no céu e meu pai na Terra. Então, ele me questionando e eu questionando ele, né, de toda essa origem do universo, né, e tudo, como as coisas foram se transformando e se criando. A minha crença passou de não acreditar para acreditar 100%. Por quê? Porque quando a gente investiga e percebe o quanto é perfeita a criação do universo, a gente vê que não tem como ter sido algo no acaso, né? Seria muito impossível ser uma coisa sem uma inteligência, né? Porque é muito perfeito. E aí que eu comecei a acreditar. Porém, eu acreditava muito, assim, na ciência, né? Eu ainda tinha dificuldade de acreditar na questão, assim, de acreditar que era da forma como contava a história, né? Que tinha lá, né? Que foi um homem que fez, né? Todos aqueles milagres, que veio representando, né? Como filho de Deus, né? Com todo aquele poder divino. Eu tinha dificuldade. Eu até acreditava que Jesus existia. Mas eu não tinha certeza, né? Eu achava que não era bem assim como tinham contado. Achei que eles tinham contado meio que em metáforas, né? Eu tenho certeza que muitos aqui vão se identificar comigo. E aí, eu nunca fui de igreja, né? Nunca me identifiquei. Achava uma doutrina muito engessada, né? E pensava assim, se fosse verdade, por que existiriam tantas verdades? Verdade só existe uma, na minha cabeça eu pensava assim. E, então, se o fulaninho lá, muçulmano, acredita e tem certeza que ele acredita, como que o outro também vai ter certeza? E os dois vão estar certos, né? Então, pra mim não fazia sentido, eu nunca fui à igreja, nunca... Eu ia assim por curiosidade, né? As pessoas me convidavam, mas eu nunca estive atrelada a igreja nenhuma, a religião nenhuma. Pra mim, era realmente Deus, era o Criador, e eu tinha dificuldade de aceitar esses representantes, digamos assim, né? Que hoje, pra mim, eu tenho esse entendimento. Não existe só um representante, existem vários. Por que existem vários, né? Porque Deus é esperto, né, gente? É inteligente, ele sabe que existem muitas formas, né, de seres humanos, muitas formas de mentes, e não adianta a gente criar só um representante, porque as pessoas precisam se identificar com mais de uma forma, né, mais de um ser. E é por isso que existem mais de um representante. Mas, no meu caso, eu fui agraciada, né, com Jesus, porque o que aconteceu? Eu tava numa fase da minha vida onde eu tava próxima da maior transformação pessoal minha. Eu já vinha me transformando muito há 10 anos, né, sempre buscando desenvolvimento pessoal, sempre buscando uma evolução mental, porque eu sempre tive muita dificuldade de lidar com a minha própria mente, né, e tinha dificuldade de lidar com pessoas, porque eu tinha dificuldade comigo mesmo, né, com a minha, com o meu interno. Que aí, na verdade, a nossa vida não passa disso, né, a nossa dificuldade não é com o mundo, é com a gente mesmo. Mas foi quando eu tava prestes, né, a ter essa transformação em relação aos meus relacionamentos amorosos, que foi a minha última transformação, né, eu já tinha conseguido me transformar em muitas outras coisas, mas em relação aos relacionamentos eu ainda tinha dificuldade. E foi quando eu passei pela minha última depressão, digamos assim, meu último baque, por quê? Porque foi meu último insight de que eu não era tão boa assim, em certo ponto. E era esse ponto aí. Eu já me julgava uma pessoa muito evoluída por conta de tudo que eu tinha investido em mim mesma, né? Só que nesse ponto eu não era. E foi quando eu descobri. E aí eu passei por uma transformação, assim, minha última transformação dolorida, né? Que doeu de verdade, que foi minha última decepção comigo mesmo. E foi nessa vez. E aí foi quando uma amiga minha, e isso foi durante uma decepção amorosa que aconteceu, né? Minha última decepção amorosa, porque logo depois dessa foi quando eu conheci o Matheus, né? Foi aproximadamente um mês depois que aconteceu isso, foi quando eu conheci o Matheus. E foi quando de fato eu estava preparada pra ter um relacionamento da minha vida, né? Um relacionamento saudável. Porque até então eu não tinha tido relacionamentos saudáveis, eu tinha tido relacionamentos, porém, não saudáveis. E foi quando uma amiga minha me convidou. E é engraçado, gente, como Deus, ele age de formas que ele te conhece. E eu não tô falando aqui como uma pessoa religiosa, eu tô falando aqui porque foi a minha experiência e eu percebi o quanto ele foi esperto pra me levar até lá. Eu tinha feito uma reunião na sexta-feira, uma reunião de negócios, e a pessoa me falou assim, tem um amigo meu, e tá, né, aquilo lá, se passou, nem era sobre isso a reunião, mas ficou na minha cabeça aquilo. No sábado de noite, eu tava lá chorando, hospitando lá com a minha amiga Fernanda, Kirsch, e falando lá, né, da decepção moral, que eu tinha tido, enfim. E aí no domingo de manhã, ela me convidou pra ir na igreja, às 8 da manhã. E aí eu me lembrei da reunião de sexta-feira, que o cara tinha me falado, né, das igrejas e tal. E aí eu pensei, pode ser um sinal, vai que eu vou lá, conheço a pastora, fui com essa intenção, eu nem fui com a intenção de igreja e de rezar, nada disso. Eu fui com a intenção do que tava na minha cabeça, que era a questão da advocacia, de tirar os impostos, as contas de luz e tal. E foi por causa disso, olha como Deus é esperto, né? Ele me levou por um motivo que ia me atrair, né? E não por um motivo que talvez eu achasse que era bobagem. E olha que engraçado, nessa semana eu tava lendo um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. E é justamente o oposto, assim, do que a igreja prega, né? Na verdade, no livro ele fala que o Deus e o diabo tá dentro da nossa mente, assim, resumindo, né? E Deus é tudo aquilo que nos dá coragem, que a gente tem certezas, né? E o diabo tudo que a gente tem dúvida, que a gente não tem fé. E aí eu vendo lá, fui lá na Bola de Neve, né, em Balneário, eu vendo aquele show, assim, né? E pensando, bobagem isso, né? Desculpa, né, gente, quem vai na Bola de Neve. Eu, inclusive, comecei aí depois disso que aconteceu. Mas eu, naquela época, pensando isso, totalmente descrente das questões religiosas, né? Do modelo da igreja. E até comentei com minha amiga, assim, falei assim, nada a ver isso aí, né? Tipo, super descrente dentro da igreja, né? E aí tá, daí eu lembro que a gente mudou de lugar, a gente tava num lugar aqui, a gente foi lá pra um canto. E aí, a gente tava numa parte lá que era uma oração e tal, e eu fechei os olhos. E aí foi quando tudo aconteceu. E eu, gente, sou aquela pessoa que eu não vejo nada, assim, se eu fecho o olho, eu não vejo nem luz, né? Porque tem vezes que as pessoas falam, vou fazer reiki, eu vi uma luz roxa. Eu não vejo nada, eu vejo tudo preto. Então, pra mim, foi muito revelador por conta disso, tá? E não foi só isso, depois eu vou contar outra parte, que foi quando realmente eu tive certeza, né? Quando eu fechei os olhos, eu enxerguei enxerguei Jesus num palanquinho, como se fosse uma rodinha, assim. E como se ele estivesse descendo uma escada rolante. Ele veio, assim, lá do alto da igreja, né? Só que eu de olho fechado só via tudo preto, e ele, né? Não tinha mais nada. E ele tava de marrom, assim, com roupa de estopa, sabe? Como se fosse saco de batata. E exatamente como naquela imagem do Stories ali que eu mandei. E aí ele veio descendo, assim, como se estivesse descendo uma escada rolante, e ele me estendeu a mão, assim, ó, gente. Ele fez assim, ó. Me deu um sorrisinho, ele fez exatamente assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Assim. E quando ele fez isso, eu simplesmente comecei
a chorar. Só que não era um choro de desespero, era um choro que era muito choro, mas eu não tinha expressão facial, não era assim, sabe? Eu tava normal, só que não parava de cair lágrima. Não parava de cair lágrima no meu rosto. E aí, nesse momento, a minha amiga já começou a me empurrar, vamos pra frente, que é aquele momento que todo mundo vai lá pra frente. Gente, eu acho que se fosse só isso que tivesse acontecido, eu acho que eu ia achar que era a minha imaginação, de tão descrente que eu era. E quando a gente foi lá pra frente, tava todo mundo com as mãos levantadas, assim, eu pensei, bom, eu não vou ficar destoando aqui, né, vou fazer a mesma coisa. E aí fechei os olhos, fiquei com as mãos, assim, quando eu abri os olhos, tinha uma mulher em cima do palco. E quando eu abri os olhos, a mulher tava me olhando exatamente assim, ó. Parecia que ela tava olhando pra dentro de mim, era muito louco. Tipo, ela tava me olhando nos olhos, assim, parecia que tava me comendo com os olhos, sabe? E aí eu ainda lembro que eu olhei pra trás, fiz assim, não tinha ninguém atrás de mim. Daí eu lembrei do Jesus e pensei, não, deve ser pra mim, sim. E aí fui lá, ela fez assim, ó. Exatamente assim. E aí eu fui lá, ela se abaixou no palco e começou a me falar um monte de coisa que eu não lembro de nada, muito rápido, assim. E no final ela falou assim, ó, e esse seu medo de ficar sozinha vai sumir agora. Deus mandou te dizer isso. E aí eu lembrei que toda aquela dor que eu tava passando, aquela transformação pessoal que eu tava vivendo, era exatamente sobre os relacionamentos, né? E aquela minha carência, aquele meu medo de ficar sozinha. E eu pensei, como que ela sabe disso? E aí pensei no Jesus, e pensei, meu Deus do céu, como que é possível isso tudo tá acontecendo? Então, gente, olha, desde esse dia, eu nunca mais duvidei dele. Nunca mais. E mesmo quando acontecem situações de dificuldade na vida, que eu penso em perder a fé, eu lembro disso tudo, sabe? E penso que não, que ele tá presente. E claro, né, daí, levando em consideração todos os estudos que eu tive de física quântica, né, que o quanto eu entendo, né, que a nossa frequência, a nossa vibração, quem a gente é e não quem a gente quer ser. Quem a gente é atrai pra nossa vida exatamente coisas da mesma frequência. E ele me deu um presente, né, porque eu vejo tanta gente tão devota, né, e não teve o privilégio, né, de ter essa experiência. Então eu me sinto uma pessoa muito privilegiada de ter passado por isso, porque eu acho que se não fosse todo o contexto, da forma como aconteceu, é isso, né, gente, contexto histórico pra todo mundo saber, né, com certeza a maioria das pessoas não sabe, e eu também nem falo, porque eu sei o quanto é difícil de acreditar que isso é possível. Mas eu desejo que todos um dia possam ter algo que realmente afirme a fé de vocês, porque nos momentos de dificuldade, né, quando a gente mais precisa, ela é muito importante, né, então saibam que, acreditando ou não, sempre vai ter alguém olhando por nós, né? E claro, isso está muito atrelado à nossa energia. Então, cuide da energia de vocês, né? Estejam presentes, estejam felizes, estejam próximos de pessoas boas e transmitam isso para outras pessoas para que a gente possa cada vez, né, construir um pouquinho que seja um mundo melhor.